Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Ele é especialista e mestre em bucomaxilo, especialista e doutor em implantodontia, especialista em DTM e odontologia hospitalar. Fez a sua graduação na UFMG, mestrado na USC em Bauru e fez o seu doutorado na UFA. Eu estou recebendo hoje o professor Dr. Rafael Zeteaco. Meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast, direto de Salvador, mais um amigo aqui da Bucomaxilo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sua trajetória, sobre esses temas que você aborda dentro dessa gama, né, que a Bucomaxilo oferece para esse especialista, que são poucos que têm um currículo como o seu. Parabéns, obrigado pela oportunidade de a gente poder fazer esse bate-papo, professor. Legal, Ismael. Eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui. Fico muito feliz em poder contribuir com um pouquinho de conhecimento, trazer algumas ideias diferentes, alguns pontos de vista aí, como você falou, nessa trajetória aí, com algumas áreas distintas da Bucomaxilo. Então, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Meu amigo, eu queria que você falasse um pouquinho como que você entrou dentro da especialidade, né? Na graduação, você já mirava bucomaxilo? Como foi isso? Uma influência que normalmente alguns colegas vêm de família, outros Sim. mirou a medicina e foi para bucomaxilo. Me conte um pouquinho como que foi isso. Legal. É uma pergunta interessante. Eu acho que muita gente acaba se identificando com isso, né? Como eu tenho muitos alunos de graduação, eu sempre gosto de perguntar para eles: e você quer fazer o quê ali, quinto, sexto, oitavo período? E sempre tem muitas dúvidas, né? Mas eu não passei muito isso na graduação. Eu não tive familiares da área de cirurgia nem nada disso, mas gostava da odontologia, ingressei na odontologia. E assim que eu ingressei, eu só me interessava por matérias ou disciplinas que tinham a ver com cirurgia. Então, cirurgia, a própria patologia, se envolvia anestesia, incisão, sutura, acabava me interessando. Então, foi um caminho meio natural, eu me identifiquei e foi um caminho natural seguir para a cirurgia bucomaxilo. Então, quando eu me formei em 2008, na graduação, a ideia já era ingressar numa residência. Então, a partir dali, tudo que eu fiz foi para seguir carreira e buscar ser um bucomaxilo. Hoje a gente percebe que a bucomaxilo ela tem a formação por especialização e por residência. Sim. Você já buscava a residência? Porque já tinha especialização na sua época. Legal. Né? Essa pergunta é interessante. Na época estavam começando algumas especializações, né? Eu estou dizendo ali entre 2009 e 2011, que foi quando eu ingressei na residência, tinham algumas especializações, mas tinham poucas. Eu acabei buscando apenas residência por dois motivos. O primeiro era o financeiro, né? Eu tinha que fazer um curso onde eu recebesse e não pagasse. Então, essa condição financeira, eu acho que foi minha grande sorte, além de sempre mirar, né, aqueles cursos mais famosos, aqueles cursos que a gente já tinha referência de professores, de congressos. Naquela época, a grande maioria das residências eram ligadas a hospitais federais, né, ou hospitais estaduais. Então, eram ligados àqueles nomes que realmente que estavam nos congressos, que eram os nomes mais famosos na especialidade. Então, eu busquei, né, residência por esses dois motivos. Condição financeira e também as referências, a busca por ingressar e tentar trilhar um caminho parecido com aqueles professores que eu já observava. Hoje, dentro da especialidade, a gente percebe que o bucomaxilo ele tem condições de navegar em várias áreas, mas sim, a curva de aprendizagem para você poder aplicar aí 3, 4 áreas é muito alta, né? E você vem da ortognática, ATM, DTM. Como que foi para você essa busca por essas especialidades, né, dentro da bucomaxilo? Legal. Isso, na verdade, foi algo que foi sendo construído à medida que eu
ia me aprofundando na cirurgia bucomaxilo. Então, o meu objetivo inicial, né? Pô, quero ser bucomaxilo, vou fazer uma residência. Então, fiz alguns aperfeiçoamentos, fiz aperfeiçoamento de cirurgia oral, fiz um aperfeiçoamento em implantodontia. Então, já é aquela primeira área que eu sabia que o bucomaxilo atuava bastante, a implantodontia. E aí, acabei ingressando na residência. Na residência, nós temos outras áreas, né, que são muito... outras, digamos... é tudo dentro da bucomaxilo, mas são especialidades distintas. Então, a gente acabava tendo muito paciente de DTM, a gente acabava tendo muito paciente de patologia. Nós tínhamos, né, a possibilidade, eu tive essa sorte de fazer uma residência onde a gente pôde acompanhar e fazer uma especialização de implante que estava ali no núcleo dos meus professores. Então, eu fui aprendendo ao longo, né, da minha residência de bucomaxilo, essas outras áreas comuns pela demanda de pacientes. Então, quando eu me formei ali, eu me formei em 2014, na residência, eu fiz no Hospital das Clínicas do UFMG, foi meio natural as próximas etapas. Então, para mim, qual foi a próxima etapa da residência, quando eu me formei especialista? A próxima etapa era um mestrado. Eu já gostava um pouco dessa questão acadêmica, na residência eu já dava algumas aulas, já dava uma monitoria em cursos de aperfeiçoamento, então o próximo passo foi o mestrado. E aí fui fazer o mestrado na minha área principal, que é a bucomaxilo. A partir daí, o próximo passo era tentar me especializar ou aprender mais, eu fui sentindo essa necessidade nas áreas que permeiam a bucomaxilo. Então, acabei fazendo especialização em odontologia hospitalar, fiz posteriormente a especialização em DTM, porque a demanda natural dos pacientes e a demanda natural do meu trabalho, né, exigia um pouco. Eu sentia que era hora de melhorar nessa área, de melhorar nessa outra área. Porque está tudo envolvido dentro da bucomaxilo. Então, foi aí que eu fui me especializando nas outras áreas. E aí, o passo seguinte foi o doutorado, que eu acabei fazendo também na área de implante. Então, acabou sendo algo natural pela demanda, pela realidade, sabe? Sentia, pô, estou recebendo muito paciente de DTM, preciso aprender um pouco mais da parte clínica, preciso aprender um pouco mais disso que eu não entendo ainda. Então, foi uma busca por conhecimento natural, digamos assim. No dia a dia, na prática, né? Na Você prática. foi vendo a necessidade Exatamente. de aprender mais. Antes que nós, né, dê sequência aqui, nós vamos abordar vários assuntos, vamos falar sobre disfunção temporomandibular, cirurgia ortognática, enfim, vamos navegar por algumas áreas. Não é sempre que a gente recebe um especialista aí que navega, né, dentro dessas áreas, a gente vai extrair um pouco mais aí desses temas aqui com o professor. Lembrando que nós temos, né, como principal apoio aqui a Traumec, né, que apoia o podcast, né, da Bucocast, em nome do Paulo e do César Caritá. Nós queremos agradecer aí pela parceria, e você que ainda não tem o material da Traumec, a gente está deixando o QR Code aqui para você fazer contato lá com a fábrica e receber o contato de um dos representantes da Traumec, que tem disponibilizado o seu material não só no mercado nacional, mas internacional também. Um abraço aos nossos amigos da Traumec. Professor, eu acho que assim, hoje a especialidade ela tem vários desafios, né? Porque a bucomaxilo, ela é um nicho bem, assim, no meu ponto de vista, tá? Bem fechado, você não tem outras áreas que a gente sabe que tem muito mais profissionais. Então, quais foram os desafios para você? Porque quando você sai da residência, aí você precisa montar uma clínica, você precisa Sim. ter os primeiros pacientes, e aí você precisa estar dentro de hospital, você precisa estar ligado numa equipe. Sim. É muito desafiador para o aluno, quando ele sai da residência, começar uma carreira. Como que foi para você isso? Eu acredito que não tenha sido nada diferente do que é para a maioria, né? Realmente dá a impressão que nós temos mais profissionais do que oportunidades. Então, eu vejo que muitos cirurgiões recém-formados, eles têm essa dificuldade de ingressar num hospital, por exemplo, né? Numa equipe. Mas é perfeitamente possível, né, você ir criando o seu próprio caminho. Porque
à medida que você começa os seus atendimentos e à medida que você vai se diversificando, por isso que eu acho tão importante você atuar em outras áreas, né? Muita gente que se forma, e não foi diferente comigo, eu comecei, né, no consultório de outras pessoas, mas já atuando numa área mais voltada para a cirurgia. Então, com cirurgias orais, com implantes dentários, por isso a importância de você saber uma segunda especialidade como a implantodontia. Fui começando a atuar com pacientes de DTM. Então, eu acho que é um caminho um pouco natural, né? Para quem não tem essa condição de já ter um consultório, você vai prestando serviços na especialidade. Logo que eu me formei, eu me mudei para a Bahia, mais especificamente na época para o sul da Bahia. Então, tive a dificuldade de entrar num hospital, mas com um pouquinho de insistência, procurando ali as pessoas certas, mostrando a sua intenção, a sua formação, o seu trabalho, as portas acabam se abrindo, porque nós temos esse lado também. Os hospitais hoje, né, a área da saúde toda é vista como um negócio. Então, os hospitais querem profissionais que possam agregar, que possam eventualmente quebrar ciclos que já existiam, visando um melhor atendimento, uma melhor produtividade, né, um melhor andamento da especialidade ali. Então, eu acabei conseguindo vagas em hospitais para fazer a parte de atendimento de trauma, de plantão. Mas não é fácil. É bem difícil isso. Não é fácil, mas é possível. Eu acho que eu vejo que talvez uma frustração que a gente tenha por às vezes a gente ouvir que é muito difícil é a falta de procura que alguns cirurgiões têm de receber às vezes um não e já desistir ali e achar que tem que ir só para o consultório. Não, vai devagarzinho, vai buscando, trabalha para os outros, abre o seu consultório, procure as pessoas certas, os diretores dos hospitais, mostre, né, como você quer atuar e, principalmente, assim que possível, começar a captar os seus próprios pacientes, né? Então, à medida que eu fui ali conseguindo fazer um pé de meia, abrir meu consultório e, a partir dali, você começa a drenar os pacientes que são da área de cirurgia. Então, você vai treinar os seus pacientes de implante, de DTM, de cirurgia ortognática. Eventualmente, a partir do momento que você começa a ficar mais conhecido, até traumas, né? Traumas mais simples, que às vezes o paciente foge daquele fluxo hospitalar, pode chegar para você. Então, diversos pacientes de patologia. E todos esses pacientes você pode operar no hospital. Então, você acaba tendo uma rotina hospitalar muito grande sem necessariamente estar dentro de um hospital, fazendo parte de uma equipe, pegando plantão. Então, é trabalhar, não tem muito o que falar, é trabalhar e confiar no processo e tentar se diferenciar. Além de você ter essa dificuldade de você se ingressar dentro da especialidade, você tem a questão também do negócio, né? Gerenciar, porque a graduação, ela não te dá esse norte, né? Esse mercado, que a bucomaxilo ela é uma especialidade assim, totalmente fora da caixinha da odontologia, né? Penso eu. E aí você tem esses desafios. Você falou, por exemplo, dessa direção para você conseguir se ingressar, mas é bem difícil. Eu vejo que a gente já teve aqui residentes, cirurgiões que a gente já entrevistou e que se viu assim, às vezes, pensando em desistir da carreira por não conseguir ingressar. Porque o que eu percebo da maior parte dos cirurgiões que passaram por aqui, eles saem da residência, eles tentam entrar numa equipe, às vezes de um professor, de alguém que já está dentro de um hospital, e às vezes não consegue. Aí acaba indo para outra área, que isso é muito comum, acontece também, né? Acontece. E dá para entender esse caminho. Eu consigo entender porque eu já estive nessa posição, né, de início, de dificuldade, de portas fechadas. Você não chegou a se ver em, de repente, ter que ir para outra área, não, né? Não chegou a esse ponto. Não, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que você deve confiar no processo e tentar se diferenciar. Você deve buscar alternativas diferentes. Quando a gente deixa muito a responsabilidade para os outros, por exemplo, para eu me dar bem, eu tenho que ter um consultório. Você está condicionando o seu sucesso ou o seu caminho a algo. Para eu fazer bucomaxilo, eu tenho que estar numa equipe. Eu preciso estar dentro de um hospital. Se você condicionar essas possibilidades ou esses fatos à sua carreira, você vai ficar estagnado. Agora, se você começar a buscar, vou buscar uma equipe. Eu não tive equipes quando eu me formei.
Mas eu fui agregando colegas para a gente fazer equipes próprias. Então, já tive equipe, né, a minha primeira equipe, nós não estamos mais juntos, mas somos amigos. Trabalhei com outras equipes, então você pode ir formando o seu. Né? E uma coisa muito importante que você falou no início é que eu vejo que essa percepção está mudando bastante na odontologia hoje. Mas ninguém falou para a gente que o dentista ele é uma empresa. Se você se forma e você é um profissional liberal e você vai abrir um consultório que vai ter que ter um CNPJ, você vai contratar uma pessoa, você tem contabilidade, você tem que fazer uma divulgação, um marketing, você tem contratos com os seus funcionários, com os pacientes. Isso é o funcionamento de uma empresa. Você tem que entender um pouco da parte jurídica, da parte de contabilidade, de marketing, de administração. Só que ninguém falou isso para a gente. E a gente não tem aula disso na graduação. Poucas são as faculdades que colocam uma disciplina de gestão ou de administração e mesmo assim muito superficial. E aí você vai fazer um aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado e vai continuar sem ter essas aulas. Então, eu acho que aí mora a grande dificuldade dos dentistas hoje. Aquele dentista que ele não percebe ou não tem o conhecimento sobre a parte administrativa ou de negócios. E eu acho que isso dificulta ele também a abrir o seu próprio consultório. Então, teve uma época que eu tive no sul da Bahia uma clínica, uma escola de pós-graduação, até uma radiologia. E quando nós iniciamos esse negócio, era bem amador. Inclusive, nós começamos um pouco antes da pandemia. E a pandemia foi algo que salvou na época, o nosso negócio. Porque, como tudo parou, e nós tínhamos um negócio recém-formado, né, em construção, eu tive que aprender um pouco sobre gestão, sobre administração. Então, comecei a estudar sobre o assunto, contratei consultorias, porque você começa a enxergar um negócio diferente, ver que você tem essa limitação, então você começa a contratar profissionais. E hoje, né, isso eu estou falando mais ou menos de 6, 7 anos atrás, hoje o número de consultores e de gestores que prestam serviço para odontologia ou que divulgam é bem maior. Né? Então, eu acho que essa visão de negócio também é um dos fatores que limita os dentistas a abrirem seu próprio consultório. Porque se ele parar para fazer uma conta rápida, se ele, com financiamentos que existem, com o que você vai ganhar tendo um consultório, você consegue montar um negócio que é viável e que se paga. Você faz uma dívida de início, mas ele vai se pagar. Só que é a falta de visão de negócio, de não fazer uma preparação para isso, que faz com que muitos dentistas, às vezes, não abram seu consultório, não abram sua clínica. Mas, felizmente, tem mudado um pouco. Você, quando começou dentro da especialidade, havia ali, acho que você falou em 2008. 2008. 2008 eu me formei, em 2011 eu ingressei na residência. Algumas práticas clínicas e, obviamente, até não só na prática, mas no sentido de tecnologia, a Bucomaxilo vinha passando ali por inovação, como planejamento virtual e algumas coisas aí dentro da especialidade. Você chegou a pegar esse modelo, essa transição aí do modelo raiz para essas novidades de hoje? Peguei. É legal, eu acabo rindo até porque traz lembranças interessantes dessa época. Mas todas as ortognáticas que eu planejei e executei na residência, eu fiz cirurgia de modelo. Modelo de gesso. De 2011 a 2014. Então, a minha plataforma de Erickson continua lá no meu consultório. Vai para o museu, mas está ali. É muito legal que dava muito certo. Isso é algo interessante. E talvez por dar muito certo, poxa, a gente fazia um planejamento numa teleradiografia lateral. Né? A gente movimentava e colava gesso e media com um paquímetro. E dava muito certo. Eu acho que essa talvez tenha sido uma das maiores dificuldades dos cirurgiões abandonarem o planejamento convencional na época e ir para o planejamento virtual. Eu lembro que eu ouvia, né, alguns colegas ali na época, tanto cirurgiões mais experientes como residentes ali que estavam comigo, residentes de outros locais,
que eu ouvia falar assim, não, mas o meu professor ele não acredita no planejamento virtual. Ele acha que não vai dar para transferir isso que está na tela do computador para o paciente. Então tinha-se esse medo de que o que você está vendo ali no virtual não vai ser transferido para o paciente. E eu acho que isso limitou um pouco muitos serviços começarem a incluir, né, o planejamento e a confecção dos guias cirúrgicos e fazer a cirurgia toda de forma digital. Mas eu peguei tudo isso sim e hoje em dia nem se discute, né? Hoje é muito mais rápido, fácil. Acho que isso diminuiu o tempo de cirurgia. Essa é uma das... Quais são as vantagens que você percebe no planejamento virtual? A principal que eu senti na época, era visualizar a cirurgia antes. Então, assim, eu já sabia onde eu ia ter que fazer um desgaste, eu já sabia onde que eu ia ter que fazer um preenchimento ósseo, eu já sabia se num giro da mandíbula, aonde ia dar um contato prematuro e eu deveria desgastar um pouquinho. Então, você antever o procedimento faz com que você já vá preparado para a cirurgia, para essas, não vou dizer intercorrências, mas para essas particularidades, né, da cirurgia. Então, diminui muito o tempo de cirurgia. Se diminui o tempo de cirurgia, você vai ter um pós-operatório melhor para o seu paciente, menos edema, recuperação mais rápida, né? Fica menos exposto às drogas anestésicas ali. Então, tudo melhora quando você diminui o tempo da cirurgia. Então, antecipar, visualizar a cirurgia antes, eu acho que ajudou muito. Até porque hoje, né, no planejamento virtual, você consegue ver qual é a distância de uma osteotomia. Então, você simplesmente está reproduzindo e está vendo. Você está na cirurgia, você está vendo um gap ali entre os segmentos da mandíbula, olha na imagem, você vê que é semelhante, é mais uma confiança de que você está no caminho certo. Então, acho que antecipar os passos foi, na época, a grande vantagem. A segunda, né, que eu senti depois com o tempo foi a comunicação com o paciente. O paciente conseguir visualizar, né, como que vai ficar, antecipar. Então, o paciente não só fica muito mais confortável com a cirurgia, como ele fica mais confiante, porque ele vê aquela expectativa que ele tem. Né? Vamos supor um avanço de mandíbula, aquele paciente tem a mandíbula para trás. Ele vê como vai ficar aquele avanço de mandíbula, diminuir a papada, projetar o queixo, ele já vai animado para a cirurgia. Ele vai feliz, ele vai confiante. Você não tinha preocupação de mostrar para o paciente o planejamento porque ali você tem do real para o planejamento, ele não é 100% fiel. Tem alguns cirurgiões que, eu não gosto de mostrar, porque senão o paciente gera uma expectativa. Como que você conduzia isso no sentido de mostrar o planejamento? Olha, eu sempre tive uma filosofia de ser muito claro com o meu paciente. Então, eu faço questão de mostrar para ele. O meu paciente, ele vai para uma cirurgia, ele e o acompanhante, isso é muito importante. Eu não faço consultas nem iniciais nem as finais sem o acompanhante. Eu peço para o acompanhante estar junto. Aquele que vai dormir ali no primeiro dia do pós-operatório, aquele que vai estar na primeira semana com o paciente. Eles já sabem exatamente tudo o que vai acontecer. Ele já sabe quanto ele vai ficar inchado, que ele vai aumentar esse edema durante 2, 3 dias, que ele vai ter dificuldade para engolir por conta do tamponamento ou do tubo de anestesia. Ele já sabe que ele vai ter trisma, ele sabe que ele vai ter sangramento um pouco no nariz e na boca de forma leve e controlada. Ele já sabe da possibilidade de parestesia, porque se o meu paciente sabe o que vai acontecer com ele, não é novidade, ele não se preocupa. O problema é o paciente, no primeiro dia de pós-operatório, falar: nossa, mas por que minha garganta está arranhando? Mas meu nariz está sangrando, tem alguma coisa errada. Então, eu gosto muito de ser muito claro e antecipar o que vai acontecer. Então, mostrar o planejamento, para mim, era excelente. Porque eu sentia que meu paciente ia muito mais confiante e animado para fazer. Ele queria fazer. Então, aquele medo que todo mundo tem, ninguém vai para uma cirurgia falando: meu Deus, né? Sim, sim. Eu vou até achar estranho isso, um paciente que vai muito animado. Mas o paciente ele vai sem aqueles medos de fazer o procedimento. Então, eu gosto de mostrar. E, geralmente, o resultado fica muito melhor. Então, é até uma expectativa que o paciente cria, mas que quando, né, diminuir um pouquinho o edema nas primeiras semanas e começar a ver o resultado, ele vai ficar mais satisfeito do que ele estava imaginando antes.
Tá? Porque a gente ainda tem um pouco de limitação de quanto tecido mole, né? A gente coloca fotos, a gente põe a tomografia, mas a gente ainda tem um pouco de limitação quanto o movimento vai esticar o tecido mole, entre aspas, ali, né? Quanto ele vai mudar o perfil. Então, geralmente fica melhor. Né? Geralmente fica melhor. Então, essa comunicação com o paciente é muito boa. E além desses 2 pontos, tem mais algum ponto que você acredita que evoluiu com relação ao planejamento? Bom, a própria... O próprio ato do planejamento digital evoluiu muito, né? Hoje a gente está com possibilidade, não tinha no início. Qual foi o início? O início foi a gente poder fazer o planejamento, os movimentos, decidir o movimento e construir um guia cirúrgico, né? Que iria nos dar a posição daquele planejamento virtual para a cirurgia. Essa foi a grande primeira melhora. E aí a própria tecnologia e a própria técnica vai evoluindo. Então, depois teve uma evolução com os guias de corte. Então, do mesmo jeito que você podia construir um guia cirúrgico para dar a posição do planejamento, você começou a construir guias de corte para você cortar, para você transferir aquilo que estava no computador para a cirurgia. Né? Então, você começou com os guias de corte. Hoje você tem as placas customizadas. Você consegue fazer o desenho da placa no programa de computador e aí você consegue sinterizar as placas, né, de titânio. Você consegue, através de uma barrinha de titânio, ali, modelar a placa para ser daquele exato tamanho que foi feito no planejamento. Então, hoje você consegue uma cirurgia 100% customizada. Então, a tecnologia continua evoluindo muito. Você acredita que o tempo cirúrgico com o planejamento ele melhorou ou o tempo cirúrgico ele está ligado à mão do cirurgião, ao conhecimento? Porque a gente vê alguns dizerem, olha, melhorou o plano, o planejamento melhorou o tempo cirúrgico, tal. Você tem esse ponto de vista também? De cara, o planejamento diminui o tempo. De cara. Então, se você fazia a sua cirurgia convencional e você passa, né, pro virtual, de cara você vai melhorar um pouco o seu tempo. Porque você consegue antever muitos passos, né? Então, só que o tempo, né, a mão e a equipe que está com você vão ser os responsáveis por você diminuir ainda mais. Então, é uma mistura dos dois. Quanto tempo hoje você faz uma ortognática maxila, mandíbula e mento? Eu costumo fazer média de 3 horas, 3 horas e meia. E eu um pouco... Acho que foi até pela minha trajetória ali, por onde eu estava, né? No sul da Bahia ali, às vezes não tinha tantos cirurgiões ali que pudessem trabalhar comigo. Eu acabei me acostumando a operar sozinho. Então, eu já entrei em cirurgias com colegas, né, que estavam em residência ou até dentistas. Então, eu costumo fazer a cirurgia inteira, maxila, mandíbula e o mento, os 2 lados. Mesmo, né, com meus colegas de equipe e tal. Auxiliando. Então, acho que isso ajuda o tempo também, mas todo mundo bem treinadinho. Com relação... Agora, um detalhe, os pacientes sempre perguntam isso. Os pacientes perguntam. Eu nunca fui preocupado com o tempo. É isso. Eu acho que cirurgia tem hora para começar e não tem hora para acabar. Né? Então, assim, eu acho que ter essa tranquilidade com o tempo também faz com que, às vezes, você vá mais tranquilo e opere mais rápido, assim, sabe? Mas eu não vou preocupado com o tempo, não. Embora eu goste de fazer uma cirurgia rápida. 3 horas, 3 horas e meia, eu acho um tempo bom. Muito bom. Porque, como eu falei no comecinho, né, isso vai se transferir para o pós-operatório do paciente, que tem que ser a prioridade. Né? O paciente tem que ser a prioridade. A preparação e o pós-operatório dele tem que ser a prioridade sempre. Então, eu gosto disso. Eu gosto do tempo por causa disso. A gente vai dar sequência sobre ortognática um pouco mais à frente. Eu queria entrar com você. A gente começou a falar de uma coisa, já foi entrando, saindo um pouco da sua pauta aqui. Sobre DTM, cara, que é uma área que assim, a gente sabe que tem um número gigantesco de pacientes que têm problema de disfunção. Uhum. Mas a verdade é que tem poucos especialistas nessa área, né? Assim, e é um tipo de problema, uma patologia que todas as vezes que eu assisto aula de DTM relacionada à disfunção, parece que não tem fim isso, cara. É muito assunto, é paciente, não tem uma receita, né? Faz isso, isso e aquilo. Legal. Primeiro eu queria que você falasse
Por que você se especializou? Você falou no início, obviamente, que foi por conta da procura e tal. E falaste um pouquinho o que é DTM para o paciente que, de repente, está acompanhando a gente pela... Tá. Primeiro eu queria fazer um adendo que esse ponto de vista que você trouxe, muitos dentistas não têm ainda. Então, eu acho muito legal, Ismael, você como está no meio e a gente conversando aqui em off, você falou que vai nos congressos e ouve as palestras e conversa com muito cirurgião bom. Você já tem uma visão diferenciada de DTM em relação à nossa profissão de dentista. Então, vou entrar um pouquinho mais em detalhes em relação à importância da especialidade e essa falta de conhecimento que a gente tem na DTM. Mas a DTM é uma especialidade da odontologia. Nós temos, acho que se não me engano, 23 especialidades na odontologia reconhecidas pelo CFO e a DTM é uma delas, disfunção temporomandibular e dor orofacial. Então, na DTM, você vai ter diversas patologias. Então, você pode ter uma DTM muscular, articular, neuropática, se envolve essa região de cabeça e pescoço e está relacionado com nervos, dentária. Então, uma dor de dente não deixa de ser uma DTM. Tá? Então, toda patologia que acometer essa região de cabeça e pescoço é conhecida como DTM. Uma dor de cabeça, tá? Tem classificação para isso. Então, é uma especialidade da odontologia. Você me perguntou como que eu acabei ingressando, né? Foi exatamente isso que você comentou, grande número de pacientes. Houve um momento ali no meu dia a dia clínico que 40%, 50% dos pacientes que eu recebi eram pacientes de DTM. Então, e a gente, né, o paciente de DTM ele acaba procurando o bucomaxilo. Por isso que a gente recebe tanto paciente de DTM. Hoje, se o paciente ele vai... Qual geralmente é o fluxo? O paciente tem uma dor na região do ouvido ou da articulação, tá? Ou até da face. Geralmente ele procura um médico. Otorrino. Um otorrino, às vezes um clínico ou um ortopedista, mas a maioria das vezes otorrino. E quase 100% das vezes, esses profissionais encaminham para o bucomaxilo. A gente precisa mudar um pouco essa realidade, porque esses profissionais eles precisam encaminhar para o especialista em DTM. E às vezes o clínico, o dentista, o ortodontista faz a mesma coisa, encaminha para o bucomaxilo. Então eu recebia muito paciente e aprofundando um pouco na área, estudando um pouco mais, eu comecei a sentir a necessidade de aprender mais sobre a área. Eu comecei a perceber que talvez eu estivesse limitado no meu tratamento. Por resultados que eu não estava muito satisfeito, tá? E também pelo próprio conhecimento que a gente vai adquirindo. Aí eu fui buscar fazer uma especialização de DTM. Eu fui estudar ali em Bauru, com o pessoal da USP de Bauru, o professor Paulo Conte, a professora Juliana Barbosa, Juliana Stugiski Barbosa, então assim, que eram as grandes referências no Brasil e também no mundo. Então, por exemplo, eu fui falando um pouquinho de classificação, né? Se você pode ter muscular, articular, cefaleia, dentária, relacionada à parte nervosa. Isso é uma classificação nova, que é a classificação do ICOP. Nós tivemos, se não me engano, 16 profissionais no mundo todo. Um desses profissionais era o professor Paulo Conte, era o único da América Latina que ingressou, né, na realização dessa nova classificação. Então, eu fui estudar com quem era referência na área e foi muito bom. Foi talvez a especialidade que eu mais me diverti fazendo, estudando. Eu tinha que sair da Bahia, ia para São Paulo, chegava em São Paulo, pegava um ônibus. Imagina que na época eu já tinha meus cursos, já tinha meus pacientes, estava bem estabelecido, já estava no meio do doutorado e eu estava ali pegando meu ônibus de São Paulo para Bauru. Como se eu tivesse 10 anos atrás, no início da carreira, mas foi muito bom, adorei aprender, porque é um conhecimento que eu acho que todo dentista devia ter. Se a gente recebe paciente de dor, nós temos que conhecer um pouco mais de dor, conhecer um pouco mais de medicação, de farmacologia, né? Só duas profissões podem prescrever medicação, médico e dentista. E o dentista, às vezes, não sabe prescrever amoxicilina, nimesulida, dipirona, né? Ele pode prescrever um ansiolítico para tratar dor, ou um anticonvulsivante para tratar dor, ou dores neuropáticas, e ele não tem esse conhecimento. Então, eu acho que é uma especialidade fundamental para estar dentro da graduação. Muitas graduações não fornecem a disciplina de DTM e estar na graduação com um nível mais alto, mais elevado, tá? Então, eu acho uma disciplina fundamental e por isso que eu acabei indo buscar um pouco essa área de DTM também.
Falando para o paciente agora, quando você fala em disfunção, né, na articulação, quais são os sintomas mais comuns que normalmente aparecem? Bom, se eu pegar ali para você essas classificações, a gente vai ter, sei lá, 3.000, 4.000 patologias que podem estar envolvidas aqui. Mas a clássica que a gente costuma ver do paciente de DTM, que é aquele que vai para o nosso consultório, é aquele paciente com dor na face, né? Ele tem uma dor muscular, às vezes acorda com o rosto cansado, queixa de dor no ouvido, de zumbido no ouvido, dor de cabeça, dificuldade às vezes para mastigar, um cansaço para mastigar. Esses são os sintomas clássicos e esse é o paciente clássico, aquele paciente que está 80% a 90% dos pacientes de DTM é esse tipo de paciente. Até por isso que existe uma dificuldade da especialidade evoluir um pouco, porque a gente tem tanto paciente com esse perfil que às vezes a gente acaba achando, né, os dentistas ou outros especialistas de outras áreas acabam achando que a DTM é só isso, né? A DTM é muito mais, tem uma condição de patologias muito maior, mas, como eu falei, 80%, 90% dos casos é esse paciente com dor crônica. Tá? Tem uma diferença entre dor aguda e dor crônica. O dentista está muito acostumado a trabalhar dor aguda. O que é a dor aguda? Estou com uma infecção num siso, por exemplo, uma pericoronarite, né? Você vai tratar ali com anti-inflamatório, com antibiótico ou vai extrair o dente. Você está com uma pulpite, uma dor de dente. Você vai realizar o tratamento de canal ou a extração do dente, né? Se não der para fazer o canal, e vai resolver aquela dor. Então, são dores agudas. São dores que você realizando o tratamento, essa dor vai sumir. A dor crônica é aquela dor que permanece. É uma dor, para ser classificado como dor crônica, o paciente tem que ter aquela mesma dor 3 ou 4 vezes na semana durante 3 a 4 meses. A partir do momento que ele apresenta isso, ele já sai da categoria de dor aguda para dor crônica. Tá? Enquanto ele está passando por esse processo, é uma dor com possibilidade, é uma dor cronificável, tá? Que pode cronificar. E aí, a partir desse tempo, já vira dor crônica e muda completamente o tratamento. Porque na dor crônica, você pode ter dor sem estímulo. Ou você pode ter dor com estímulo que normalmente não deveria causar dor. Se você não é um paciente com DTM, por exemplo, Ismael, e eu apertar seu músculo, apertar a região temporal, apertar a região da articulação, você vai sentir uma pressão. Eu estou apertando aqui, eu sinto uma pressão, mas não dói. Num paciente com dor crônica, que é esse paciente clássico de DTM que eu falei, ele sente muita dor em estímulos que não deveria doer. E por ser um paciente de dor crônica, o tratamento muda completamente. Muda completamente. É interessante o que você está falando, porque assim, quando você fala de disfunção, a gente vê muita coisa relacionada a sintomas. E assim, por participar de palestras, a gente percebe às vezes até professores falando sobre mitos e conceitos errados que está relacionado à disfunção e que por se tratar de uma região que o paciente vem com muitas queixas e aí não tem um diagnóstico correto. Tem alguns mitos ou conceitos relacionados a isso que você poderia citar com relação à disfunção? Essa pergunta é até meio polêmica, assim. Eu vou tentar ser bem objetivo, mas tem muito mito, tá? Só pegar um gancho, você falou em diagnóstico, né? Esse é o segredo da DTM. Se você diagnosticar correto, o tratamento vai ser efetivo, tá? Mas depois a gente fala um pouquinho mais disso. Tem vários mitos, vários, que... eu digo que é polêmico, mas não deveria ser. É polêmico porque existem, mas esses mitos já caíram há 2 décadas pelo menos, tá? Eles não condizem com o conhecimento da DTM hoje, com o que a literatura diz, né? Então, por exemplo, a gente ainda tem, eu dou aula, né? Eu coordeno especialização de implante, de DTM também, mas numa turma que estava formando recentemente, eu faço questão de colocar algumas aulas de DTM para eles. Acabo colocando mais para o final do curso, porque eles estão ansiosos em fazer as disciplinas de implantodontia, enfim. E aí, no final, né, mesmo sendo ali, meus alunos, eu como especialista em DTM, eu lembro que no dia eu perguntei, na primeira aula de DTM que eu dei para eles, pessoal, o que causa DTM? Aí 80% é o que eu esperava, 70%, 80% da sala sempre fala, má oclusão, má posição de dente. E má posição de dente não causa DTM.
E a grande maioria dos dentistas, mesmo terminando uma especialização de implante que trabalha com reabilitação oral, ainda tem esse conhecimento, ainda tem essa impressão errada. Então, uma posição dentária não causa DTM, oclusão, né, não causa DTM. Ortodontia, que é aparelho, não trata DTM. Tá? Mas causa problema de DTM? Não, também não. Também não. DTM não causa dor de cabeça, nem dor de cabeça causa DTM de forma direta. Elas podem coexistir. Então, tem muita gente que fala, não, vou colocar uma plaquinha em você, sua dor de cabeça vai melhorar. Muito cuidado com isso. Elas podem coexistir, o tratamento de um pode melhorar o outro e vice-versa, mas um não causa o outro, esse é outro conhecimento errado que tem. E a gente tem alguns outros mitos, placa de bruxismo, por exemplo. Placa de bruxismo sem outros tratamentos complementares, a chance dela melhorar o paciente é perto de zero. Porque o que evoluiu muito é a diferença da dor. O paciente de dor crônica, ele costuma ter, como a gente diz, algumas alterações ou precisa ser abordado de uma forma psicossomática, que a gente diz. Ou seja, quando a gente fala de psique, são questões da mente. Então, o paciente tem que ser tratado como um todo. Precisa entender o que está causando aquela tensão, aquele apertamento, bruxismo, entre aspas. O que está causando aquilo? Porque hoje eu vejo que o dentista ele precisa entender que a gente trata o sintoma. Se meu paciente está com dor muscular, se ele está com dor articular, se ele está com dor de cabeça, a gente vai tratar o sintoma. Uma bolsa de água quente, uma massagem, uma fisioterapia, uma placa, tá? Ou com outros especialistas, um fisioterapeuta, ou na ATM a gente vai fazer ali uma artroscopia, uma artrocentese. Tudo isso é tratamento de sintoma, tratamento de dor. Mas esses sintomas vão continuar se você não tratar a causa. E a causa, muitas vezes, deste paciente clássico, né, que a gente está comentando, eu estou falando da DTM como se fosse uma coisa só. Não é. É esse paciente clássico, só repetindo para deixar claro. Mas a gente precisa tratar a causa. E a causa geralmente está relacionada, se a gente não identificar algo direto, como, por exemplo, um hábito, alguém que faz luta, que recebe muito trauma, ou alguém que fica com algum hábito de roer unha, mascar chiclete, alguma coisa assim. Se você não identifica um hábito, geralmente isso está relacionado a questões comportamentais. Estresse, ansiedade, depressão, algum trauma, ambiente de trabalho. Então, se o paciente não trabalhar essas questões psicossomáticas dele, a causa de toda a tensão vai continuar e os sintomas vão continuar também. Então, o grande segredo é tentar identificar isso e trabalhar a causa com outros profissionais e com outros tratamentos. A plaquinha que você citou, ela é clássica. De indicação para o tratamento de DTM. O que você poderia avançar com relação a isso? Porque a grande maioria dos dentistas, quando vai falar do tratamento, a placa parece que ela é eu não sei se ela faz parte da maior parte das indicações do tratamento, mas se ouve falar muito, né, da placa. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, na sua experiência com todos esses cirurgiões, esses anos dentro da especialidade, conversando com todo mundo, eles gostam de tratar DTM? Eles falam que bota a plaquinha e melhora? Qual que é a sua impressão, ouvindo? Não, quando os que eu entrevistei, a maior parte deles tem ela assim como uma indicação bem mínima para o tratamento em casos bem específicos. Mas na grande maioria de dentistas que eu converso, a placa faz parte, assim, a plaquinha faz uma parte. Mas a sua impressão é que esses pacientes, ou esses profissionais que usam só a plaquinha, a sua impressão é que os pacientes estão melhorando só com a plaquinha? Ou não estão melhorando os sintomas? Não, eu acredito que não. É isso. A placa sem tratamento complementar ou outros tratamentos em conjunto, ela é ineficaz. Ela é ineficaz. Até porque lembra da questão da gente tratar sintoma e tratar a causa. Desde quando a placa trata exatamente a causa? Nunca. Então, assim, ela é uma ferramenta poderosíssima. Ela está, sim, incluída na maioria dos meus tratamentos, por exemplo, de DTM, deste paciente clássico que a gente está dizendo, mas somada a outros tratamentos. Ela sozinha não é ineficaz. Por exemplo, você indicar uma placa e o paciente tem um problema de estresse e não trata o estresse. Exatamente. É algo nesse sentido. Exatamente. Tem que tratar a qualidade de vida.
Como é que a gente tenta ajudar os pacientes com essa questão de qualidade de vida? Tem alguns pilares, assim. Exercícios físicos, a literatura é muito clara, né? Como o exercício físico é benéfico para o tratamento de dores crônicas. Há alguns anos atrás, até para pacientes da ortopedia, por exemplo, né? Pacientes com dor no lombar ou com dor em joelho e tal, a prioridade era o quê? Ou não é, vou dizer prioridade, talvez a palavra esteja errada, mas a indicação de tratamento era o quê? Não faz muita coisa, não se movimenta. Hoje em dia a gente sabe que é diferente. O paciente de dor crônica, né? Seja lombar, seja de ombro, ele tem que se movimentar. Tá? Então, o exercício físico ele melhora dores crônicas e geralmente o exercício físico aeróbico ele tem resultados melhores. Tá? A alimentação ajuda muito. Hoje tem um conhecimento que está aumentando cada vez mais, onde a gente identifica que tem alimentos que são inflamatórios para o corpo. Né? E essa inflamação pode influenciar em dores crônicas, aumentando as dores. Se o paciente tem, né, algumas questões com estresse, com ansiedade, com traumas, um terapeuta, um psicólogo, né, esse tratamento através de psicologia ou até às vezes de psiquiatria, quando há inclusão de medicação, é fundamental. Fundamental. Então, assim, muitos dos meus pacientes que, se não tiveram um contato, né, nunca experimentaram uma terapia, alguma terapia psicológica, quando eu identifico a necessidade, eu preciso que ele trate isso também, que ele vá fazer esse acompanhamento. Tá? Então, já falamos aqui de exercício físico, alimentação, terapia, ter algum hobby, alguma coisa que distraia, que tire ele daquele pensamento acelerado, que faça com que ele tenha um tempo para ele, diminua os níveis de estresse, ansiedade. Aí o hobby pode entrar também uma meditação, tá? Então são coisas que vão melhorar a qualidade de vida do paciente. Acarreta mais em homem ou mulheres os problemas? 80% mulher, talvez até mais. 30 a 50 anos de idade é o maior perfil. Tá? 80%, 90% do gênero feminino e nessa idade ali de 30, 50 anos. Embora, assim, cada vez mais tenha atingido pacientes mais jovens. Eu lembro quando eu estava na residência, o grande perfil de paciente eram mulheres 40, 50 anos. E recentemente eu tive que fazer um procedimento cirúrgico num adolescente de 14, 15 anos. Então foi muito difícil isso. Porque eu não fui acostumado com essa faixa etária cada vez mais nova. Mas esses problemas, né, as questões psicossomáticas estão atingindo uma faixa etária cada vez maior, principalmente adolescentes e jovens, né? Então essa faixa etária aumentou um pouco, mas a maioria 30, 50 anos mulher. As doenças parece que não só nessa área, mas em todas as áreas parece que cada vez mais está acarretando público mais jovem. Mais jovem. Dentro dessa área, o que nós temos hoje de avanços, de tecnologia? Porque você está trazendo uma visão do tratamento que, para mim, é algo moderno ou é algo que já vem de muito tempo? Só para a gente poder entender. Legal. Por exemplo, quando a gente estava falando de ortognática, a gente trouxe uma tecnologia muito específica para ela, Sim. que é a questão digital. Na DTM a gente não tem isso. Então eu vou dizer que os maiores avanços na DTM seja hoje no conhecimento. Porque você colocou aí um arsenal de coisas. De tratamento multidisciplinar que até então não se falava nisso, né? 15, 20 anos atrás não tinha esse conhecimento. É algo mais novo. Quando a gente fala 15, 20 anos parece que é muito tempo, mas não é. Tá? Até porque esse conhecimento ele começou a ser produzido e divulgado há 15 anos, mais ou menos, mas até ele virar um consenso, ele espalhar, ele ter uma força da literatura e as pessoas, os cirurgiões, na verdade os especialistas em DTM, também os cirurgiões, começar a ter esse conhecimento leva um tempo para isso. Então é um tempo relativamente curto. Mas o conhecimento talvez seja a maior evolução na DTM. Entender mais a doença, entender mais os processos, essa visão, né, mais sistêmica do paciente em relação à causa, qualidade de vida e, consequentemente, os tratamentos. Então, talvez a maior evolução seja no conhecimento, no diagnóstico e, consequentemente, nos tratamentos que vão sendo cada vez mais incluídos e o tempo vai mostrando quais dão certo, quais não dão e novos tratamentos vão entrando.
Claro que alguns exames de imagem e alguns exames laboratoriais também vêm melhorando o diagnóstico. Então, eu acho que o maior avanço é no conhecimento como um todo de tudo que abrange. Laser hoje é utilizado para o tratamento? É utilizado. É utilizado, inclusive, com boa eficácia. Eu adoro laser. O problema do laser é que ele é difícil de mensurar nos trabalhos. Então, você vai ter muito trabalho que vai apoiar resultados positivos e vai ter muito trabalho que vai dizer que não fez diferença. Então, vai muito de quem, do profissional, analisar esses estudos e tentar, né, trazer essa ferramenta para você ou não. Mas eu gosto de laser e coloco laser no tratamento dos meus pacientes. Hoje, quando a gente fala em problema de disfunção temporomandibular, em alguns casos a gente percebe que a cirurgia ela acaba antecipando o tratamento clínico e você, obviamente, vai poder falar melhor quantos porcentos desses pacientes que apresentam esse tipo de problema acaba indo para a cirurgia? Vou fazer o seguinte, mas eu vou falar na minha realidade, tá? Depois que eu me tornei especialista em DTM, o meu número de cirurgias diminuiu, tá? Não diminuiu significativamente, diminuiu talvez aí 15%, 20%, mas é uma diminuição. Então, eu vejo hoje que há uma sobreindicação de cirurgias para o tratamento de DTM. Quando a gente está falando exclusivamente de cirurgiões. Assim como eu enxergo um pouco de falta de indicação de cirurgias quando a gente tem apenas o especialista em DTM, que é o especialista clínico. Que não é cirúrgico. Que não é cirurgião. Que não é cirurgião bucomaxilo. Então, eu acho que cada vez mais nós estamos tendo especialistas em DTM que têm entendido mais da área de cirurgia e cirurgiões bucomaxilo que estão indo especializar em DTM, que eu acho que esse é o caminho perfeito. Porque aí você tem as duas visões, o tratamento conservador e o cirúrgico. Então, quando você vai indicar cirurgias, você vai indicar com muito mais precisão, os resultados serão infinitamente melhores. Vai diminuir um pouco, talvez, o número de indicações de cirurgia, mas os resultados são excelentes. Quando você fala em indicação para a cirurgia, a gente está falando do paciente que tem problema na articulação também? Ou você... porque quando fala DTM e ATM, eu tenho ainda um pouco de dificuldade para entender. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre se quando você fala de indicação cirúrgica, se você está abordando essas duas áreas aí. Tá, legal. Vamos lá. ATM, que inclusive é uma dúvida que quase todo paciente que chega no consultório, ele fala, doutor, eu estou com um problema na ATM. Ou então, eu estou com ATM. Eu até brinco com ele já para quebrar o gelo. Não, graças a Deus você tem uma ATM aí, porque você tinha que ter mesmo. Então, a ATM é a articulação temporomandibular, tá? É a cabeça da mandíbula. A mandíbula é um osso que vem de uma articulação até a outra, né? E essa região contém os dentes. Então, a ATM é a articulação da mandíbula, ok? Nós podemos ter alterações, disfunções, dor dessa articulação. Eu vou dividir as cirurgias em duas categorias. Tem uma categoria que é absolutamente bem indicada de cirurgias. Então, por exemplo, a gente pode ter um trauma na TM, uma fratura. Essa fratura pode ser da cabeça da mandíbula, pode ser do pescoço, que a gente vai operar abrindo, fixando. Nós podemos ter tumores da articulação. Osteocondroma, por exemplo, muito comum, temos que abrir, remover esse tumor e, eventualmente, reconstruir essa parte da articulação que foi removida. Nós temos algo que é bem comum, chama luxação recidivante. Quando o paciente abre a boca e fica com a boca travada, já ouviu falar desses pacientes? Sim. Pronto. Quando isso costuma ser muito frequente, nós precisamos operar esse paciente também. A gente tira a eminência para que ele não trave mais a mandíbula, mas precisa ser recorrente. Se é um caso a cada 6 meses, um caso por ano, não tem indicação de operar, tá? Tem que impactar a vida do paciente. O que mais que a gente tem de cirurgias diretas? Hiperplasia condilar, o côndilo, né, a cabeça da mandíbula, ela é um centro de crescimento independente, porque ela não sofre estímulos exatamente e ela tem um centro de crescimento cartilaginoso. Às vezes, uma TM cresce mais do que a outra. É quando o paciente ele tem aquelas assimetrias. Quando você vê pacientes com a mandíbula para o lado, provavelmente ele teve uma hiperplasia condilar. O centro de crescimento de um dos lados cresceu mais do que o normal, desviando a mandíbula.
Quando essa hiperplasia continua, ou quando o paciente é jovem, às vezes a gente precisa remover ela. Então, são indicações diretas para a cirurgia de ATM. Todas elas têm uma classificação na especialidade de ATM. Mas nós temos uma sobreindicação de cirurgias para dor crônica. Eu acho que esse é um grande gargalo que a gente tem que melhorar em termos de diagnóstico, conhecimento e tratamento. Tá? Que é um problema. É um problema enorme, na minha opinião, gigante, que não contribui nada para a especialidade da bucomaxilo, porque se você tem, às vezes, cirurgiões sobreindicando um tratamento, isso é muito ruim para a especialidade. Mostra pouco conhecimento, né? Tira um pouco da credibilidade do especialista. E é um problema para o paciente. Porque não vai resolver. Não vai resolver, e quem quer operar? Então, por exemplo, prótese de ATM. Prótese de ATM, ela não está indicada em 95% dos casos de dor crônica. E a gente vê muita gente colocando prótese em paciente de dor. Então, se você não diagnostica a fonte da dor ou não tem um diagnóstico correto do que está acontecendo com o paciente, é um processo inflamatório, é uma artrite, o que está acontecendo com o meu paciente? A prótese é uma cirurgia mutiladora e com uma sobreindicação muito grande. Então, esse é um problema enorme, porque a prótese é uma cirurgia grande. Cirurgias de reposição de disco articular, muito comum, muito famoso. Você está operando basicamente a ressonância. Se você tem um paciente, pede uma ressonância, na ressonância vem disco deslocado, e você agindo uma cirurgia para o seu paciente para botar o disco no lugar, você não está operando o paciente, você está operando o papel, você está operando a ressonância. Por quê? Porque a literatura mostra que metade dos pacientes que têm DTM vão ter o disco deslocado sem qualquer sintoma. Então, se mais da metade tem o disco deslocado sem sintoma na TM, será que o disco deslocado é um causador direto daquela dor que ele tem? Então, a gente tem, na maioria dos casos, sobreindicação de cirurgias para reposicionar o disco para o lugar, como se ele fosse melhorar a dor do paciente como um todo. Tá? E pior ainda, depois que uma vez operado esse paciente, ele vai retornar, porque obviamente o problema... E às vezes com o disco deslocado lá na frente. E é muito mais difícil depois do tratamento. Mais difícil porque causa fibrose, cicatriz. Então já vira um paciente, todo paciente refratário, toda reoperação é muito mais difícil. Tá? Você tem fibrose, você tem cicatriz, a anatomia muda um pouco, a resposta daquele paciente vai ser mais limitada. Então, sim, eu até semana passada recebi uma paciente que fez uma cirurgia para colocar o disco no lugar, mas a ressonância mostra o disco lá na frente. Então, ou teve uma soltura, né? Ele voltou para frente, ou nem foi feita a cirurgia de forma adequada. Mas a grande questão não é a realização da cirurgia, é o diagnóstico e a correta indicação. Então, para os pacientes de dor, não estou dizendo que não esteja indicado cirurgia de reposição de disco, só que está indicado num número muito menor do que eu observo sendo feito. Mas para os pacientes de dor, a gente tem que tentar trabalhar mais a dor. Então, uma cirurgia que se encaixa muito bem para pacientes de dor crônica, são cirurgias de lavagem, de articulação, de cauterização de regiões inflamadas, de infiltração de medicação, porque a gente está trabalhando muito mais a dor, a inflamação. O objetivo de você fazer uma artrocentese, de você lavar, é você limpar, lavar, tirar aquela inflamação que existe num compartimento fechado, que é a ATM. Então, você medica. Esses procedimentos têm um resultado muito bom. Eu costumo indicar eles para os meus pacientes, com disco deslocado ou não, e acompanhar esse paciente, porque às vezes você pode ter que repetir uma artroscopia e quando você faz um procedimento menor e identifica que aquele disco deslocado pode ser o causador da dor, aí você vai ter uma cirurgia muito mais bem indicada para você poder abrir uma articulação e colocar ele no lugar. Né? Embora seja possível fazer essa manobra também por artroscopia, mas tem uma curva de aprendizado um pouquinho maior aí. Eu me lembro que eu estava num congresso da bucomaxilo e eu não tenho certeza. Tinha um professor que ele estava falando sobre os problemas de disfunção associado quando era um público feminino com relação ao anticoncepcional. Tem alguma coisa relacionada
que a literatura fala, você falou que o número da mulher é maior, né, de problema. É bem maior. A gente tem alguns trabalhos que tentam relacionar medicações ou anticoncepcional ou alguma coisa do tipo como causadores, mas isso não é claro e não é um consenso na literatura ainda, tá bom? O que a gente tem hoje, um pouquinho mais de conhecimento, é no seguinte sentido. Há uma probabilidade de que questões hormonais, tá, estejam envolvidas no processo, na patogênese da DTM. Por isso que afeta mais mulher. O homem tem uma recuperação, um poder de reparação um pouco maior dos músculos e da articulação, que faz com que eles naturalmente sejam um número menor de pacientes, e as mulheres também parece que questões hormonais, né, ligados ao estrogênio, enfim, e outros hormônios participem e têm uma predisposição a uma DTM, por isso que acaba afetando mais mulher. Então, não necessariamente há o anticoncepcional, mas sim alguns fatores hormonais próprios da mulher. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no YouTube. Estamos recebendo o Dr. Rafael Zeteaco, um cirurgião que navega em várias áreas da especialidade. É fácil falar de DTM contigo, viu, doutor? Bom. É muito tranquilo, né, Jorge? Quando a gente tem uma clareza desse assunto e muito importante dentro da especialidade. Gostaria de fazer um agradecimento especial aqui à Traumec, que tem apoiado o nosso trabalho, o nosso projeto. Também tem o Bucocast Academy, que já vamos fazer o convite aqui ao Dr. Rafael para ele vir numa próxima oportunidade, que a gente vai fazer ainda um outro podcast com ele, porque são bastantes os assuntos, para ele trazer uma aula aqui e deixar gravado, né, Jorge, para o nosso canal aí da Bucocast Academy, que é para os alunos de graduação e que nos acompanham pelo canal da Bucocast e que a Traumec também tem nos apoiado. Então, o nosso agradecimento aí, estamos colocando o QR Code da Traumec, ao Paulo e ao César Caritá, o nosso muito obrigado pela parceria. Doutor, vamos entrar agora, falar um pouquinho sobre cirurgia ortognática. A gente começou lá no início da nossa entrevista falando sobre cirurgia ortognática e vamos voltar nesse assunto. A gente sabe que hoje a cirurgia ortognática ela tem indicação, várias indicações, né? E a gente percebe que um dos assuntos que talvez eu vejo com maior dificuldade de entender a indicação é para os pacientes com problema de apneia do sono. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tipo de indicação, como que você tem tratado os seus pacientes e como que você vê a cirurgia ortognática para esses pacientes. Legal. Acho essa pergunta bem importante, Ismael, principalmente porque quando a gente fala de apneia do sono, a gente está falando de um número de pacientes bem maior do que se tem noção, tá? Então, tem até alguns estudos que sugerem assim, uma prevalência de desordem do sono de mais ou menos 3 pacientes a cada 10 no mundo tem alguma desordem do sono, tá? Alguns estudos mostram até um pouco mais do que isso. E desse total de pacientes com desordem do sono, 30% a 40% é apneia. Então imagina os milhões de pessoas que a gente está falando no mundo todo e no Brasil e em qualquer cidade. Então e muitas vezes, se tem um número tão grande e você tem menos tratamentos do que esse número, porque a gente tem um subdiagnóstico de pacientes com apneia do sono. Então, é muito comum eu receber, e se eu estou recebendo isso, obviamente isso se estende para a maioria dos colegas, é muito comum a gente receber um paciente, eu receber um paciente de apneia do sono que ele está vindo ali pela primeira vez, porque ele viu às vezes uma divulgação, ele viu algo e aí ele se atentou que talvez aquele negócio que ele está acordando cansado, aquela sonolência que ele está durante o dia, aquele ronco excessivo, ou às vezes ele acordar engasgando, é uma apneia do sono. Então, muitas vezes, o paciente está 2, 3, 4, 5 anos com esses sintomas sem saber que ele está com apneia. Então, ainda existe pouca informação sobre isso e tem um número muito maior de pacientes sem diagnóstico ainda. Então, acho que esse é a primeira coisa importante da gente falar dos pacientes de apneia.
A apneia do sono, ela nada mais é do que obstrução da via aérea. Vamos tentar simplificar até para a gente ajudar os pacientes. E ajudar até os dentistas, que às vezes não têm uma clareza nisso. Então, vou tentar ser bem breve num assunto que é um assunto importante e amplo. Mas é a obstrução da via aérea. Na maioria das vezes, tá? Uma média de 60%, 70% dos casos, ela tem um envolvimento com uma mandíbula um pouco para trás. Ou a maxila e a mandíbula, ou a mandíbula, ou seja, uma alteração esquelética. Porque quando a gente tem uma mandíbula mais retraída, ou ambos os maxilares mais retraídos, você naturalmente vai ter uma via aérea mais encurtada. Tá? E tem alguns outros fatores de risco, que é o sobrepeso. Porém, podemos ter pacientes com apneia do sono sem ter a mandíbula para trás e sem ter sobrepeso. É uma minoria dos casos, mas podemos ter. Mas vamos focar na maioria. Então, quando o paciente ele apresenta essa mandíbula mais retraída e faz com que a via aérea seja estreita, a cirurgia ortognática é um dos tratamentos mais interessantes que tem. Porque a cirurgia ortognática ela vai avançar a mandíbula, vai avançar o aumento, vai avançar a maxila. Se você traz todo os maxilares e o mento, você está trazendo junto o tecido mole. Então, você está pegando a sua via aérea e está aumentando ela de tamanho. Se a apneia do sono é obstrução da via aérea, o aumento da via aérea vai fazer com que essa obstrução diminua. Tudo bem? Então, aí que a cirurgia ortognática é tão interessante. Mas não é o único tratamento, muito longe disso. Tá? Vou tentar voltar um pouquinho para aquele paciente que chega no meu consultório. Quando o meu paciente ele tem essas alterações esqueléticas e ele topa fazer uma cirurgia ortognática, mesmo assim, eu peço para ele procurar parceiros, né, otorrinos, na maioria das vezes, ou médico especialista em sono, para que ele coloque um CPAP. O que é um CPAP? É aquela máscara, antigamente ela envolvia a boca e o nariz. Hoje em dia nós temos modelos menores e bem silenciosos que ficam acoplados ao nariz e ele mantém uma pressão aérea positiva do ar o tempo todo. Então, se você tem ar passando na via aérea não vai colabar, não vai fechar. Então, se meu paciente tem que fazer uma preparação para fazer a cirurgia ortognática, às vezes para aumentar a distância, durante 1 ano, 1 ano e meio, às vezes menos, mesmo assim eu coloco ele no CPAP, porque às vezes esse paciente se adapta ao CPAP e não quer mais fazer cirurgia. A cirurgia tende a ser um pouco mais definitiva e o CPAP, o paciente vai ter que usar o CPAP a vida toda. Então, se o paciente opta pelo tratamento conservador, digamos assim, com o CPAP, ele tem que entender que ele vai usar o CPAP daquele dia até o último dia da vida dele. Tá? E tudo que eu trouxer assim de número não é minha opinião, é literatura, tá? Mas mais ou menos 6 de 10 pacientes abandonam o CPAP nos primeiros 6 meses a 1 ano. Esse é o grande problema do CPAP. Às vezes por não se acostumar com a máscara, às vezes por se sentir meio preso, claustrofóbico, dá um ressecamento das vias aéreas que pode deixar o paciente incomodado, com um pouquinho mais de gripe. Então, metade dos pacientes quer abandonar o CPAP. E aí a cirurgia ortognática torna-se uma indicação ainda mais precisa para ele. Tá bom? Só fazendo um adendo, nós temos umas plaquinhas de avanço também que funcionam bem, mas para casos mais leves. Tá? Eu acho que a gente deveria se ater ao CPAP ou à cirurgia ortognática. Então, são tratamentos distintos, ambos funcionam muito bem, mas o CPAP tem esse problema de adesão. Quase metade dos pacientes acabam não aderindo, o que vai tornar a cirurgia uma indicação ainda mais eficiente. E o grande problema da apneia, só para complementar a resposta, é os sintomas que o paciente tem. Porque se o paciente tem obstrução da via aérea, o nosso corpo é muito inteligente. Se obstruir a via aérea, não passa oxigênio. Então, o sangue começa a ficar sem oxigenação, sem oxigênio circulante, e o nosso corpo tem alguns sensores no nosso corpo que conseguem ler os gases que a gente tem no sangue. Quando o corpo detecta que o nível de oxigênio está muito baixo, ele manda uma mensagem para o cérebro e fala assim, acorda aí, meu amigo, senão a gente não acorda mais. E aí o paciente tem a quebra do sono, ele acorda, puxa o ar, então ele sempre fica na fase inicial do sono. E nessa fase inicial do sono, não é a fase onde você tem reparação celular, produção de hormônios, recuperação, fixação de memória. Então, é uma doença bem debilitante, assim, a apneia do sono. Tá? O paciente vai ter alterações, às vezes, de comportamento, irritabilidade, alterações sexuais podem existir, problemas cardíacos e de pressão alta,
sonolência diurna, vai acordar cansado, enfim, ela é bem debilitante. Então, é algo que eu considero bem importante a gente informar para as pessoas assim. Pensando no paciente, eu queria que você falasse sobre a indicação do paciente para a cirurgia ortognática. Qual que é o perfil desse paciente? Como que ele pode se considerar um paciente cirúrgico? Vou tentar simplificar bem isso. Para mim, todo paciente cirúrgico deveria ser aquele que não se adapta ao tratamento mais conservador. Por isso que eu, mesmo sendo um militante da cirurgia e adorando fazer cirurgia, vivo disso, eu coloco meus pacientes no CPAP antes, porque eu acho que ele deveria ter a oportunidade de ter um tratamento imediato. Ele sai do meu consultório, ele procura um profissional, um especialista em sono, e ele em poucos dias pode estar com o CPAP e começar a tratar a condição dele. Tá? E ele tem que aceitar o CPAP. Então, se ele se deu bem, aceitou o CPAP, ele está tratado, digamos assim. E, importante, ele não deveria ter queixa estética. Porque indicação para cirurgia ortognática, a melhor indicação é queixa estética. Então, se meu paciente não tem queixa estética e se adapta bem ao CPAP, eu acredito que o tratamento esteja feito. E, geralmente, ele não tem queixa estética, porque, em geral, é um paciente nos seus 40, 45, 50, 60 anos de idade. Então, se ele tivesse uma queixa estética, talvez ele nos teria procurado alguns anos antes, não pela apneia, mas pela queixa estética para fazer ortognática. Então, se ele não tem queixa, se adapta bem ao CPAP, para mim, ele está tratado. Agora, não adaptou o CPAP, tem queixa estética, não quer ficar carregando aquele aparelhinho e dormir com ele a vida toda. Cirurgia, para mim, é o tratamento ideal. Tá? Saindo do paciente de ortognática, de apneia, e indo para o paciente de ortognática. Aí eu queria que você falasse com relação à indicação e o perfil desse paciente que tem indicação. Tá. Para mim, a indicação é geralmente a queixa. Essa é a primeira coisa que eu pergunto para o meu paciente, é a queixa que ele tem. Porque se o meu paciente não tem uma queixa com a face, com o perfil facial, por exemplo, um excesso de exposição de gengiva, uma papada, uma mandíbula para trás, uma mandíbula para o lado, mandíbula para frente, rosto um pouco afundado. Estou trazendo esses termos populares que é como o paciente costuma trazer. Se ele não tem uma queixa direta em relação a isso, eu já fico um pouco em cima do muro em relação a indicar uma ortognática. Porque precisaria ser avaliado se existem outros tratamentos que podem suprir a queixa do meu paciente. Eu recebo paciente, às vezes, para fazer ortognática, que a queixa dele é posição de dente. Se a ortodontia, se o aparelho ortodôntico, ou se um tratamento com lente de contato, por exemplo, puder solucionar a queixa do meu paciente, será que ele precisa de uma ortognática? Se o meu paciente tem uma queixa de sorriso gengival, mas os dentes dele são pequenininhos, será que uma cirurgia de correção da gengiva, aumentando o tamanho do dente, diminuindo a gengiva, uma cirurgia facilmente realizada no consultório não é a melhor indicação? Então, eu acho que assim, a queixa do paciente é o que determina isso. Quanto maior a queixa estética dele, maior a indicação para fazer uma cirurgia ortognática, e sempre que ele tiver uma queixa que não se resolve por outros tratamentos, a queixa dele não vai resolver com ortodontia, ou a ortodontia não consegue movimentar o suficiente os dentes para resolver aquele encaixe dentário e sorriso. Se não consegue resolver com ROF, por exemplo, se não consegue resolver com periodontia, não consegue resolver com orto, com prótese, a indicação é cirurgia ortognática. Então, eu vou muito por uma indicação da queixa do paciente, que geralmente é estética. Quando é funcional, por exemplo, a apneia do sono, nós já acabamos separando um pouco esse paciente. Mas aquele paciente clássico de ortognática, para mim, é geralmente uma queixa estética que define o nosso tratamento, desde que outros não resolvam. Como que você define os benefícios do paciente depois da cirurgia ortognática? Eu defino de acordo com o perfil dele anterior. Então, eu tenho até um artigo interessante. Na época da residência, a gente analisou 130 casos de ortognática e a gente pegou a queixa do paciente em relação à alteração esquelética que ele apresentava. Então, por exemplo, os benefícios eles vão ser diretamente ligados a essas queixas. Então, se o meu paciente, por exemplo, ele é um paciente padrão 1 de face, ele tem a maxila constrita, fechadinha. Às vezes a queixa dele é o sorriso.
Então, uma expansão de maxila resolve isso. Se meu paciente é um paciente classe 2, com queixa de apneia, de respiração, com queixa de mandíbula para trás, a cirurgia ortognática avança a mandíbula, corrige a parte estética, corrige a parte funcional. Um paciente que tem a mandíbula para frente, né, que a gente chama de padrão 3, a queixa dele geralmente vai ser mastigatória, ele toca 2, 3 dentes. Então, geralmente, a queixa do paciente, a melhora, o benefício, está de acordo com a alteração esquelética que ele apresenta. Mas vão ser várias. No geral, melhora da mastigação, mais conforto muscular, respiração melhora, a fala melhora. Mas eu acho que o principal benefício é o benefício pessoal, a autoestima, sabe? Eu acho que todos esses benefícios que eu falei antes, eles se somam ao bem-estar do paciente com ele mesmo, a autoestima dele. Então, eu acho que o maior benefício para ele é na vida dele como um todo. Que você se resume estética, função, como que você resume esse benefício, como você enxerga a ortognática para você? Porque tem cirurgião, por que eu estou perguntando isso? Que vê a estética como primeiro ponto. Tem cirurgião que vê a função. Como que você enxerga? Eu vou dar uma opinião no que eu, como cirurgião, me preocupo e no que eu, como cirurgião, vejo os pacientes. A preocupação dos meus pacientes, na grande maioria dos casos, é estética. Só que eu, como cirurgião, preciso me preocupar também com a função. Vou dar um pequeno exemplo. Se o meu paciente ele precisa avançar a mandíbula, mas ele tem pouco espaço para avanço e ele tem um risco de apneia do sono, eu não vou operar esse paciente de cara, tendo um avanço pequeno que vai repercutir pouco na via aérea. Eu preciso pensar na função. Eu vou pedir para aumentar a distância, nem que ele fique um ano e meio preparando, para que quando eu faça a cirurgia eu tenha um avanço maior e impacte na função respiratória. Então, eu como cirurgião, eu preciso pensar na função, assim como na estética, na mesma proporção. Mas eu vejo hoje a cirurgia ortognática como um tratamento muito mais estético pela expectativa do meu paciente. Tá? Perfeito. Então, eu quis dividir. Como que os seus pacientes... Quais são as dúvidas que os seus pacientes têm mais frequente com relação à ortognática? A maioria das dúvidas é com o bem-estar dele. Ele não quer saber que placa vai usar, que enxerto vai ser feito, qual o tamanho do movimento que você vai fazer. Ele não está preocupado com isso. Tá? Ele está preocupado com, doutor, como é que vai ficar o meu resultado? Né? Vai atingir aquela queixa que ele tem? E ele está preocupado como vai ser o pós-operatório. Ele está preocupado quando que ele vai poder mastigar, quando que ele pode voltar a trabalhar, quando que ele pode voltar a se exercitar, quando que ele vai mastigar coisas sólidas, falar, né, viajar. Então, o paciente ele se preocupa com o bem-estar dele, tanto físico como profissional, pessoal. Tá? Praticamente todos eu vejo que essas são as maiores dúvidas. Hoje, falando sobre cirurgia ortognática, eu não posso deixar de fazer algumas perguntas que não estão na nossa pauta, mas eu não deixo passar aqui por nenhum cirurgião que senta aqui nessa cadeira. Mas, enfim, eu queria que você me falasse, no seu ponto de vista, qual é a cirurgia mais complexa da ortognática? É o paciente 2, é o 3, é a simetria... o excesso vertical de maxila, a complexidade, falando para o aluno residente que está buscando a formação, no seu ponto de vista. Sinceramente, não faz diferença. Não faz diferença. Cada uma, por exemplo, você falou, avanço de mandíbula. Geralmente a gente vai ter algumas questões que são mais fáceis e mais difíceis. O avanço de mandíbula, se você não tem assimetrias, dificilmente vai ter sobrecontato. Você tem que se preocupar com o gap existente. Impacção de maxila, tem que se preocupar ali com uma pubinectomia, né? Com a remoção do septo. Mas avanços, assimetrias, a gente tem que preocupar em fazer um desgaste porque acaba tendo um giro de um lado do outro. Eu não acho que tenha um caso que seja mais difícil ou mais fácil que o outro. Para mim, todos eles vão trazer particularidades que você vai estar preparado ali e vai resolver tranquilamente na cirurgia. Uma cirurgia vai levar 10, 15 minutos a mais do que outra, mas... para mim, ortognática é ortognática. Tá? Não varia de acordo com o movimento. Por onde você começa a sua cirurgia ortognática? Tem
Gosto de Sempre comer. pela mandíbula? Não, depende do caso. Eu queria que você falasse sobre isso. Ó, não tem sempre. Na odontologia não tem sempre, tá? Essa é a minha opinião. Quando tem alguns, eu vou dizer tudo, na DTM, na implantodontia, na ortognática, né, na bucomaxilo, eu sempre faço isso. Meu amigo, tá, para mim tá faltando um pouquinho de... Ou você quer ficar referência naquilo, ou tem alguma insegurança aí por trás. Mas não tem sempre. Eu gosto de começar pela maxila. Essa é a minha preferência, tá? Por quê? Aprendi assim. Aprendi assim, dá muito certo. Tenho excelentes resultados, então prefiro começar pelo maxila. Mas hoje, talvez 30%, 40% dos meus casos eu comece pela mandíbula. Por quê? Porque às vezes você tem um guia cirúrgico que vai ficar mais fininho, um contato prematuro, uma tomografia, às vezes, que você acredita que possa ter tido alguma alteração na posição. Então, começar pela mandíbula vai garantir para a gente um planejamento mais próximo, né? Sem alterações, sem possibilidade de erros. Então, eu tenho 30%, 40% dos casos eu começo pela mandíbula. Mas se eu pudesse, eu começaria todos pela maxila. Mas não é o caso. Por isso que não tem sempre, sabe? Muitas vezes essa definição, eu defino se eu vou começar pela maxila ou pela mandíbula, a maioria dos casos antes, né? Pelo movimento que vai ser feito, tamanho de guia cirúrgico, contato prematuro e tudo mais, oclusão. E algumas vezes, sei lá, uns 40% das vezes eu decido na hora que eu estou fazendo o planejamento virtual. Ali eu identifico, esse caso aqui vai ser melhor começar pela mandíbula. Então, não tem sempre, mas prefiro maxila. Estou na contramão hoje em dia. Quando eu estava na residência, todo mundo era maxila. Hoje em dia, a maioria fala que só quer pela mandíbula. Então, não sei se eu estou certo ou estou errado, eu acho que cada um tem que fazer o que está mais confortável. Cirurgia ortognática associado com ATM faz junto ou você faz separado e por quê? Olha, faço poucos casos junto, porque primeiro o paciente precisa ter sintoma de alterações articulares. Eu não faço porque o disco está deslocado, tá? E eu também não faço preventivamente, digamos assim, esse côndilo está muito pequeno, então o disco está deslocado, eu vou colocar o disco no lugar para tentar proteger essa ATM. A gente tem trabalhos na literatura que podem suportar esse tipo de tratamento, esse conceito, e alguns outros que não trazem essa relação. Então, geralmente, tá, eu acabo fazendo os casos separados, cirurgia de ATM e ortognática, porque se meu paciente tem uma DTM, tem uma dor, primeiro eu trato a DTM dele, depois eu vou fazer ortognática, e são poucos os casos que coincidem do paciente estar pronto para a cirurgia, está com uma DTM, a posição do disco é o causador dessa DTM, e aí eu opero tudo junto. Então, na verdade, é muito caso a caso, mas proporcionalmente é um número pequeno onde eu opero ATM e ortognática juntos. Cirurgia ortognática minimamente invasiva. Você faz ou não faz? E a segunda pergunta é se tem indicação para todos os casos. Olha, eu estou cada vez mais fazendo. Já fiz dois ou três cursos nos últimos anos para tentar ir melhorando a técnica. A gente vai mudando um pouco, né? E vai acrescentando alguns itens, né? Alguns movimentos, alguns instrumentais. Mas eu acredito muito que é uma boa evolução, tá? Porque isso vai repercutir para o paciente. Acho que eu preciso ser bem sincero em dizer que existe uma curva de aprendizado. Por isso que eu digo que eu estou cada vez mais acrescentando, né, alguns itens e tentando realizar a cirurgia totalmente pelo método minimamente invasivo, mas não consigo enxergar ainda como para todos os casos, né? Eu sei que quem milita e quem está fazendo, né, essas cirurgias, alguns dizem que é para todos os casos, talvez seja uma experiência minha que ainda está crescendo, mas tem alguns casos que eu não consigo me sentir confortável para fazer isso, especialmente os casos onde a movimentação é muito grande ou eu tenho que impactar muito. Eu não tenho ainda, talvez, a experiência para executar tudo isso, ou realmente não seja para todos os casos. Vão ser cenas dos próximos capítulos e congressos aí. Tá meio polêmico isso,
Vou limitar a minha opinião até aqui. Mas eu gosto, tá? E acho muito bom, acho que traz grandes benefícios para os pacientes. Faz cirurgia segmentada ou não? Segmentação? Por incrível que pareça, não faço tanto quanto eu vejo alguns colegas. Eu tenho colegas que segmentam quase todos os casos, tá? Eu não tenho esse. Não tenho. Se eu precisar segmentar, eu vou segmentar. Mas na minha prática clínica, eu não tenho tanta indicação para segmentação. Talvez aí 20% dos meus casos. Né? Eu tenho colegas que 80%, 90% dos casos eles segmentam, mas acaba. Não sei, no meu planejamento, eu acabo não tendo essa necessidade na maioria dos casos. Também não sou daqueles que faz expansão antes, né? Antigamente era muito comum, você tem uma alteração, você tem que expandir primeiro. Eu vejo isso raramente hoje em dia acontecendo. Mas tem quem faça ainda bastante. Não está caindo para mim, não. Expansão, aí depois do paciente, cirurgia, cirurgia. Poxa, é pesado. E aquele gap que fica ali. Rapaz, céu. eu já tive paciente mulher dizendo, meu marido vai me largar, vocês voltem esse negócio para o lugar. Porque o gap ficou muito grande. Então, tudo é pensar no paciente. Se a gente pode tem que conversar com o paciente também, né? Porque às vezes o paciente não sabe como que vai ficar, né? Ele tem que estar ciente de todas as etapas. O que você falou com relação à ciência do paciente, a gente também tem, né? A gente fala com o paciente também, a gente atende os pacientes, a gente percebe que falta, às vezes, do especialista essa clareza, principalmente da ortognática, né? Muitos pacientes fazem ortognática e depois relatam, nossa, eu não sabia que era assim. E é uma coisa que acho que falta bastante ainda nessa comunicação com o paciente. Falta. Eu gosto de ser bem claro, viu, Ismael? Bem claro. O que ele vai passar depois, como eu falei um pouquinho antes, meus pacientes acabam não reclamando muito porque ele já espera por aquilo. Então, claro que eu não vou falar isso no começo. Sim. Eu vou falar isso ali no dia pré-operatório, nas últimas consultas, mas eu preparo eles para eles terem um pós-operatório confortável. E acaba sendo muito bom. E um adendo, né, se eu puder, a gente tem muitos residentes, né, que assistem aqui, que acompanham o canal. E até cirurgiões recém-formados, acompanhar bem próximo o paciente, sabe? Volta para ver o seu paciente no mesmo dia, vai ver no dia seguinte, né? Geralmente os pacientes vão ter alta com 24 horas, mas saiu de lá, vê ele no dia seguinte no seu consultório. Nos primeiros 15 dias, talvez eu veja meus pacientes de 5 a 7 vezes. Então isso é bom porque cada vez que eu vejo meu paciente, eu dou uma orientação nova para ele, ele ganha mais confiança e tudo isso vai fazendo com que o pós-operatório dele seja o mais agradável possível. Professor Rafael, eu preciso finalizar esse podcast, mas antes de nós terminarmos, eu vou falar contigo ainda um pouquinho sobre implantodontia, você que tem a sua formação, seu doutorado em implantodontia. Sim. Então nós falamos aqui sobre disfunção temporomandibular, cirurgia ortognática, e vamos falar um pouquinho sobre a implantodontia. Você pegou o modelo da implantodontia raiz, porque hoje a gente tem as cirurgias guiadas e uma tecnologia muito avançada na parte de implante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o implante dentário, o quanto ele impacta na reabilitação do paciente. Legal. A implantodontia é a base hoje da odontologia. A base da reabilitação oral hoje é a implantodontia, tá? Tanto que o maior número de especialistas que se formam hoje no Brasil, quando a gente fala das especializações, é a implantodontia. Porque ela é a base. Você perdeu um dente por trauma, por infecção, por qualquer coisa, por endodontia, por uma fratura, você vai hoje reabilitar com implantes, né? Não só porque a especialidade desenvolveu demais, mas o preço ficou muito mais acessível, o custo para os pacientes. E ele é menos invasivo do que você, por exemplo, como tratava antigamente, fazer prótese, ponte fixa, usar uma prótese removível. Então, a base da odontologia hoje, da reabilitação oral, é a implantodontia. Tá? Então, talvez seja uma das especialidades mais importantes que a gente tem hoje na nossa profissão. Para os pacientes, principalmente. E ela evoluiu demais. Talvez eu falo com os meus alunos ali, né? Eu tenho especialização de implante que eu coordeno no sul da Bahia, em Salvador, e eu falo com os alunos que é a especialidade mais difícil, porque ela vai agregar prótese, ela vai agregar periodontia, ela vai agregar dentística, ela vai agregar um pouco de endo, tem que ter muito conceito de cirurgia.
Eu falo para meus alunos de implante, faz um aperfeiçoamento de cirurgia, vai ganhar mais mão. Então, ela é uma especialidade, como ela é, como eu estou dizendo, ela é a base da reabilitação oral, outras especialidades da odontologia acabam sendo atraídos para ela. Então, eu vejo como uma especialidade extremamente difícil, que não para de evoluir e tem sido o carro-chefe aí de muito consultório, de muita clínica, a área dos implantes dentários. As cirurgias guiadas já é uma realidade hoje? Totalmente. É uma realidade. Embora muda um pouco o que o implantodontista aprende. Ele aprende de um jeito, quando ele vai fazer o curso de cirurgia guiada, ele tem que mudar um pouquinho o planejamento, a sequência inicial. Então, muitas vezes, eles não fazem isso. Ainda não se faz a maioria dos casos guiado. Eu tento fazer a grande maioria guiado, é bem mais fácil. Embora tenha uma pequena curva de aprendizado também, tá? Não é porque foi guiado que está isento de problemas, não é isso não. Mas a cirurgia guiada é sim uma realidade completamente factível, não só do ponto de vista prático, como financeiro. Não fica mais caro a ponto de inviabilizar, tá? E a gente falou muito de tecnologia, né? E a gente falou de tratamentos. Eu sei que o nosso tempo é curtinho, mas eu queria trazer esse adendo aqui da implantodontia. Eu lembro que quando a gente estava discutindo algumas coisinhas antes, você perguntou assim para mim, tem tratamento ideal na implantodontia? Né? Como a gente fala, eu sempre faço isso. Não, não tem. Acho que a implantodontia você tem que saber, né, muitas técnicas para uma mesma finalidade. Então, eu vou pegar pacientes que edêntulos de maxila, por exemplo, ou edêntulo de mandíbula. Mas principalmente maxila, que é muito comum. E se vende muito, se divulga muito isso, protocolo, né, implante zigomático, qual que é o melhor? Não tem melhor. Vai ter paciente que vai ter bastante osso e vai poder fazer um on-form, ou cirurgia guiada. Vai ter pacientes com pouco osso que podem fazer enxerto, ou fazer implante zigomático, ou pterigoide. Então, não dá para ser um cirurgião de uma técnica só na implantodontia. E também não existe o implante ideal. Assim. Tem que trabalhar com uma marca bem confiável, uma marca boa. Eu hoje trabalho com a Neodente, sou speaker da Neodente na Bahia. É uma das marcas, talvez a maior do mundo, depois que ela fundiu com a Strauma. Então, tem que usar materiais de qualidade. Essa é a mensagem final que eu poderia deixar aí para quem gosta da implantodontia ou quer ingressar na área. O que você diz sobre os implantes zigomáticos? Como eu falei antes, excelente. Está no meu arsenal de tratamento. Tenho capítulos de livro de implante zigomático, dou aula de implante zigomático, mas não é a técnica que eu mais faço. O implante zigomático ele vai entrar para maxilas atróficas. Então, é isso, é você tentar casar. Que é o paciente ideal de implante zigomático? Ele tem que ter algumas características. Então, ele tem que ter uma atrofia óssea grande que impeça outras técnicas. Por exemplo, on-for, implante curto, etc. Ele tem que ser um paciente que ele quer carga imediata, porque como é um osso que a gente garante um travamento maior, ele quer aquele paciente com a reabilitação mais rápida, né? Ocasionalmente, ele tem que ser um paciente que topa ir para o hospital. Não é todo o implante zigomático que a gente faz no consultório. Então, se ele tiver essas características, o implante zigomático está muito bem indicado. Só que é isso, tem que casar com a anatomia, a queixa, a vontade do meu paciente e o tempo e o dinheiro que ele tem disponível. Então, quando eu somo as características da pessoa que está na minha frente, eu vou poder indicar o melhor tratamento. Seja ele zigomático, pterigoide, on-for, fazer enxerto. Falamos de tecnologia, tem uma técnica muito legal que está crescendo, que se chama Custom Life, não sei se você já ouviu falar. Já. Que é aquele a gente fazer como se fossem as placas que a gente coloca, é uma placa que a gente fixa no osso e dela saem os pilares para encaixar a prótese. Muito legal. Da CPMH. Da CPMH, da Evolve. Sim. Mas a CPMH são os casos que eu já fiz, gosto muito do trabalho deles e do material deles. Então, é uma técnica que, assim, para quem é? Para todos os casos, mas principalmente para os mais atróficos e tem um custo adicional. Sim. Ali. Então é isso, se você não casar tempo, dinheiro, queixa do paciente, expectativa, anseio, anatomia, quantidade de osso, você não vai conseguir escolher o melhor tratamento. Então tem que saber várias técnicas para encaixar para aquela pessoa quais são os 2, 3 melhores e aí sentar com ele e falar, meu amigo, ó, essas aqui são as opções, vantagem desse é essa, desvantagem é essa, esse funciona dessa forma, esse dessa e decidir junto com ele. Aí eu acho que a chance de dar certo, qualquer técnica é muito boa. Você falou sobre problemas. A gente vê que, não sei se é porque o número de procedimentos dentro da implantodontia que são realizados é alto, mas a gente vê
muitos problemas, né, com relação a protocolo total. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí, se você consegue dizer quais são os erros mais comuns aí que acontecem. A gente vê muitos casos de paciente que já passou por um cirurgião, já fez um tratamento, já voltou. É uma pergunta bem difícil para um problema muito sério e muito comum. Retratamento. Talvez hoje 30%, 40% dos meus casos, talvez mais, seja retratamento. Nós temos um problema que eu acredito que seja comercial e educacional. Comercial porque nós temos muitas marcas e é um mercado muito lucrativo, então elas competem muito entre si. E quando você tem uma competição muito grande, a briga é por preço. Eu acho que isso é em qualquer segmento, né? Em qualquer trabalho. Então, você tem muita gente escolhendo materiais que não têm uma qualidade muito alta e isso vai impactar no erro, ou no problema, ou na perda do implante ou do tratamento. O segundo problema, quando eu digo educacional, é o grande número de cursos que a gente tem hoje. Nós temos muitas especializações, muitas delas que ensinam de forma superficial e limitada no conhecimento, nas técnicas. Isso vai transmitir para o aluno formado. E se esse aluno formado ele é um aluno de pouca visão, pouca técnica, ele vai transferir esses erros para o paciente. Então, vira uma combinação infalível para dar errado. Pouco conhecimento, pouco treinamento, com materiais de qualidade duvidosa. E nós temos um terceiro problema, digamos assim, ainda comercial, que hoje nós temos os pacientes fazendo escolhas erradas. Então, eu falei muito sobre o cirurgião que escolhe o material e aonde ele estuda, mas a gente também tem um paciente que é quem escolhe o cirurgião. Enquanto a gente tiver uma escolha puramente baseada em redes sociais e não mais em currículo ou experiência, a chance de aumentar esses problemas vão continuar existindo. Então, a dica que eu vou dar para os pacientes, já que eu dei uma dica aqui para os dentistas, para os pacientes escolha bem seu profissional, não vá pelo preço, não vá só pelas redes sociais, procure saber da formação dele, o currículo e tenha confiança, sente e pergunta. Se você é um paciente, você tem que saber o que vai acontecer, quais etapas, por quê, e isso vai gerar confiança entre os dois. Teve confiança, eu acho que é o profissional ideal para tratar o paciente. Então, acho que o problema vem do paciente e dos cirurgiões. Você tem alguma experiência assim, marcante na sua carreira que inspirou você a seguir a carreira dentro da especialidade? Não, uma experiência marcante não. Eu sou muito grato a todos os meus professores, todos da residência, meu orientador de mestrado, de doutorado, os professores da especialização. Eu sou muito grato a essa relação professor-aluno, mas eu não tive uma coisa marcante. O que me marca é o dia a dia, sabe? Os pacientes, assim. Não só na área acadêmica eu poder ajudar dentistas, mas os pacientes. Eu pegar um paciente de ortognática que conseguiu, sabe, mudar a vida dele, que se vê bem. Vou dar um pequeno exemplo aqui das 3 áreas, se você me permite mais uns minutinhos. Sim. Eu sei que a gente passou. Mas, recentemente, eu chamei vários pacientes meus de ortognática antigos para fazer foto, para poder atualizar Sim. os casos dele. E teve um muito interessante, vou até falar o nome dele aqui, eu tenho a autorização dele para isso. O Carlos, ele comentou comigo que ele era muito calado, ele era muito retraído, ele não falava muito, ele era muito tímido. E hoje ele lidera um grupo na igreja. E, segundo ele, essa questão de liderar, de virar um líder, de falar, foi depois da cirurgia. Porra, isso é incrível. Você vê uma pessoa transformar a personalidade dele e ser ele o que ele mesmo gostaria, em termos de autoestima e de realização, para mim é fantástico. Uma paciente de DTM. Por que eu gosto tanto de DTM, apesar de ser uma área difícil? Porra, eu sou um paciente de dor crônica. Eu tenho hérnia de disco desde 2008. Inclusive, estou passando aí... Tinha 2 anos quase que eu não sentia dor e eu estou há uns 20 dias com um pouquinho de dor. Está me incomodando aqui um pouco, então eu entendo o que é sentir dor. Então, ajudar paciente de dor crônica, bicho, para mim é fundamental. Ninguém está bem com dor, ninguém está despreocupado com isso. Então, tentar ajudar os pacientes de dor é muito importante. E o terceiro grupo, que são os pacientes de implante, né? Hoje, na era da selfie, de tudo mais, as pessoas valorizam tanto um sorriso bonito. Então, eu acho que as experiências que eu tenho no dia a dia com os meus pacientes é o que me inspiram, assim, sabe? Não tive um fato marcante, mas continuo muito empolgado com a minha especialidade e com o meu trabalho. Para a gente finalizar, como que você enxerga o futuro da bucomaxilo no Brasil?
Bom, eu enxergo... Essa pergunta é uma excelente pergunta, não estava nem preparado para ela, viu? Eu acho que a gente está se movimentando muito bem para uma união maior da especialidade. Tá? Eu vejo no último Cobrac que a gente teve em Belém, eu vejo uma preocupação cada vez maior da especialidade em si, da gente melhorar diagnósticos, padronizar tratamentos, sabe? Padronizar indicações de cirurgia. Tudo isso eu acho que vai falar bem da especialidade, né? Então, a gente aumentar um pouquinho aí os níveis de alguns cursos de formação. Antigamente, na minha época, eu fiz prova para validar o meu diploma, prova do Colégio Brasileiro. E isso mantinha um nível de formação mais alto. Então, a gente está tentando resgatar isso de alguma forma. Então, acho que o futuro da bucomaxilo passa muito, para mim, por um futuro de organização da especialidade, de união, de organização, de ética, de respeito de trabalho ao paciente, porque a especialidade em si, digamos ela fora, vamos tirar essa parte comercial e de grupo, ela sempre vai evoluir, a tecnologia vai evoluir, os tratamentos, a bucomaxilo não vai parar de evoluir, mas eu acho que no Brasil a nossa união como especialistas, eu acho que é o que vai trazer um futuro mais confortável aí para todo mundo, porque paciente tem demais. Mas também estamos com muito problema. Então, a gente tem que resolver os problemas para continuar melhorando, atendendo cada vez mais pacientes. Você, como professor, palestrante e, obviamente, aí, militante dentro da especialidade, eu queria que você deixasse um conselho aí para os nossos alunos de graduação que estão buscando formação dentro da especialidade. E essa câmera aqui, de lá, a segunda câmera ali. Essa aqui. É essa aí. Deixa um conselho para os nossos alunos de graduação, professor. Bom, se você está na graduação, ainda não ingressou numa residência, então o meu primeiro conselho para você é escolha o caminho mais difícil. Tá? Se você precisar ficar 1, 2, 3 anos estudando para passar numa residência em bucomaxilo, que é referência, que é top, faça isso. Porque você vai ganhar 20, 30 anos de carreira tendo uma boa formação. Então, a primeira dica é escolha o caminho difícil. A segunda, se você já saiu um pouquinho da graduação, está na residência, quer trabalhar com cirurgia ortognática, mas a sua residência não permite isso, continue estudando, vá treinar. Tá? Então, acompanhe outros cirurgiões mais experientes, faça cursos e ainda nessa segunda dica, que é estudar, procure estudar mais outras áreas. Vá se formar em prontodontia, em DTM ou em patologia, enfim. Mas a bucomaxilo abrange outras áreas que demandam estudar mais. Tá? E a terceira dica nem era para ter uma terceira, mas vou deixar. Só manter o pé no chão, humildade, tratar todo caso como se fosse o primeiro, estudar bem, planejar bem seus casos, porque aí tudo vai correr bem. Então, manter o pé no chão e a humildade, tratar bem seus pacientes, eu acho que talvez seja a melhor das 3 dicas aí. Já tinha feito um podcast antes ou não? Não, primeira vez, gostei muito da experiência, muito legal. O que você achou do nosso estúdio aqui, da estrutura aqui em São Paulo, cara? Achei o estúdio top. Assim que eu entrei, foi a primeira coisa que eu te falei, não foi? Eu entrei ali e falei assim, pô, legal aqui. Mas queria parabenizar você pelo seu trabalho, né? A sua equipe, Isaac, o Jorge. Me senti muito bem acolhido aqui, muito tranquilo passar por essa experiência aqui com vocês. E te parabenizar não só pelo trabalho que você está fazendo, mas pelo conhecimento que você tem, tá? Obrigado. Legal, fico muito feliz em ter tido uma conversa tão... para mim foi uma conversa inteligente, produtiva, evoluída. Então, você está contribuindo com a nossa especialidade também, tenho a certeza disso. Parabéns pelo trabalho. E vamos estar lá no ENEC, em Salvador, lá junto. Você vai estar palestrando lá também, né? E aí nós vamos sair lá, vamos comer um caranguejo, vamos estar juntos lá em Salvador e vai ser um prazer mais uma vez. Vai ser legal. Valeu, meu professor, amigo. Obrigado. Um prazer, viu? Tamo junto. Obrigado. Valeu. Professor, antes da gente finalizar aqui, gostaria de deixar para você aqui um presentinho do nosso patrocinador, da Traumec, que tem nos apoiado aqui no nosso canal da BucoCast. Também é um dos patrocinadores do ENEC lá em Salvador, patrocinador ouro. Legal. E obrigado mais uma vez, viu? Legal, eu que agradeço. Inclusive, não comentei isso, mas já trabalhei muito com o Traumec, adoro o material. De excelente qualidade, muito versátil. Então, obrigado aí pelo presente também.
Eu que agradeço. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva e também você pode acompanhar alguns cortes no nosso Instagram. O nosso muito obrigado e até o próximo episódio.